E é uma coisa tão louca, porque eu acho que na época, se a minha família, tipo assim, cogitasse a possibilidade disso ter acontecido um dia, ou de isso poder acontecer um dia comigo, talvez eu nem estaria aqui hoje. Gente, eu vou começar um vídeo aqui que eu não sei exatamente do que vai ser esse vídeo, tá? Mas até eu terminar de gravar e editar, eu já sei do que vai estar sendo, e aí eu coloco aí no título pra vocês, tá bom? Mas eu vou fazer um... Como é que se chama? Vou fazer um arroz doce que é muito divino, muito bom. E assim, não vai ser um vídeo de receita, tá, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. E aí, se vocês quiserem reproduzir na casa de vocês, vocês deixam aqui nos comentários pra eu saber se vocês gostaram. Então é isso, gente. Eu vou colocar o arroz pra fazer. Enquanto o arroz cozinha, eu vou lavar a louça que tá aqui, que tem umas louças sujas. E eu vou conversando um pouquinho aqui com vocês. Não esquece de deixar o seu like. Combinado? E Deus tá vendo vocês pulando os meus anúncios, viu? Gente, aqui em casa eu gosto de fazer 2 xícaras de arroz, porque rende bastante e somos um pouco gulosos, então eu gosto de fazer bastante pra dar pra comer bastante tempo, que na verdade acaba durando só uns 2 dias, tá? Porque temos 2 formigas em casa. Ai, caiu. E bom, gente, o arroz vocês sabem fazer, né? É só fazer o arroz normal, só com água, claro. Aliás, gente, isso é uma coisa engraçada. Teve uma vez que eu fui fazer arroz doce e, assim, como é que se chama? Na loucura das coisas automáticas que a gente faz sem raciocinar, eu coloquei o arroz pra fazer e temperei com alho, cebola, temperos. Aí você imagina, né? Na hora eu só fui descobrir a sorte, gente, que eu descobri que eu tinha feito isso na hora antes de colocar leite, o leite condensado. Você imagina se eu tivesse colocado tudo isso, eu ia estragar tudo. Porque, né? Imagina, leite, aliás, arroz doce com arroz temperado. Sabe uma coisa que eu percebi, gente? E que eu só percebi hoje, na verdade. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Aliás, para quem ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar aí na tela para vocês me seguirem. Enfim, coloquei lá no Instagram uma caixinha de perguntas para as pessoas me fazerem perguntas aleatórias e eu responder, né? E eu me dei conta, gente, de que eu respondi perguntas, tipo... eu falei, por exemplo, sobre agressão física, né? Por ser homossexual e tal, e... assim, eu disse coisas que a minha família não sabe, ou pelo menos não sabia até assistir o vídeo, né? Mas eu fiquei pensando hoje, gente, depois que eu me dei conta de que eu falei um monte de coisa que a minha família não sabe. E aí pode ser que quando eles assistirem a esse vídeo, aliás, ainda bem que não é um vídeo inclusive, né? São só stories no Instagram. Mas que pode ser que eles assistam, né? E aí eu fiquei pensando que a próxima vez, talvez, que eu chegar na minha casa, em Minas, eu vou ter conversinhas, né? Porque a minha família não sabe de muita coisa, né? Que eu passei na minha vida até eu chegar aqui onde eu estou hoje. Inclusive... eu comentei com vocês que eu quero fazer uma série de vídeos aqui pro canal contando, né, assim, algumas coisas, porque assim, não dá pra contar tudo também, porque, né, ia virar uma novela, dá pra escrever um livro.
Mas eu queria fazer alguns vídeos contando algumas experiências, assim, sabe? Que aconteceram comigo, né? Por exemplo, uma das perguntas que eu respondi lá no Instagram é esse negócio da agressão física, né? Porque na verdade a pessoa me perguntou se eu já havia sofrido algum tipo de agressão por ser homossexual, né? E aí eu respondi que já, né? Que tipo, tanto agressão psicológica, né? Que é aquela agressão, enfim, que as pessoas te xingam e falam e tal. E já tive agressões físicas também, né? E aí eu comento, inclusive, lá no story, eu comentei lá no story que, assim, uma das agressões físicas mais marcantes na minha vida foi um dia que eu morava em Campinas, no centro de Campinas. E eu saí de casa, tipo assim, ó, eu namorava um menino que morava numa outra rua, só que ele estudava em São Paulo e chegava em Campinas na casa dele por volta de 00:30 mais ou menos. Então, para conseguir ver ele durante a semana, eu tinha que sair da minha casa por volta de 00:30 e caminhar por uma rua bem escura, inclusive, ali da região central de Campinas, uns 4 quarteirões mais ou menos. Aliás, eram uns 2 quarteirões, até chegar na casa dele. E aí, às vezes eu chegava lá, ele já estava lá, e aí ele abria o portão tal para eu entrar, e às vezes eu tinha que esperar, enfim, ele chegar para eu poder entrar. E numa dessas vezes, eu saí do apartamento que eu morava por volta de 00:30, peguei a minha mochilinha tal, com minhas coisas e fui para cá em direção à casa dele. E o que acontece? Na esquina do apartamento onde eu morava tinha sabe aqueles restaurantes que, se eu não me engano, é a prefeitura quem mantém, que chamam de bandejão, que é um restaurante de baixo custo, onde normalmente moradores de rua, enfim, pessoas carentes que moram na rua tal, vão lá para comer por R$1. Na época era R$1, não sei quanto é hoje, mas enfim. Na esquina tinha um desses restaurantes. E nesse restaurante tinha uma escadaria, tipo, muito alta, assim, que ia lá em cima. E aí essa escadaria era usada à noite, né, quando esse restaurante estava fechado. Ele era usado por moleques de rua, enfim, drogadinhos e tal, para usar droga. Porque era um lugar bem escondido, né? Que se a polícia passasse na rua, por exemplo, não ia enxergar que eles estavam ali usando drogas. Então, para eles era um refúgio perfeito, digamos assim, né? Para usar droga. E eu já tinha percebido que eles ficavam ali usando droga e tal, mas nesse dia especificamente eu não sei o que foi que aconteceu. Eu saí do apartamento e aí, quando eu passei pela escada, eles vieram atrás de mim. E eles estavam em mais de 15, na verdade, mas assim, eram muitos. Era tipo uns 15, 18 por aí. Tudo molecadinho assim, sabe? Só que eu tava sozinho, né? E aí eu tava com uma mochila nas costas, tudo, né? Com algumas coisas minhas, celular, tudo, carteira. E aí eles me cercaram, me levaram pra essa rua do lado, que era um pouco mais deserta, assim, sabe? E aí ali eles me espancaram até eu ficar largado na rua. Tipo, inclusive eu perdi a consciência, em um certo momento eu apaguei, assim, né? E aí quando eu recuperei a minha memória, eu estava na calçada, tipo assim, algumas pessoas em volta de mim, que eu não sei quem eram, né? Eram pessoas que provavelmente estavam passando na rua e viram alguém caído ali e resolveram de alguma forma tentar ajudar. Mas enfim, a hora que eu recuperei a memória, eu já estava na calçada, eu estava só de cueca e meia. Eles tinham levado absolutamente tudo, camiseta, calça, tênis, minha mochila, relógio, celular, tudo. Levaram tudo, tudo, tudo. E aí essas pessoas, tipo, meio que me abanando, perguntando se estava tudo bem. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, sabe? Quando você fica meio fora do ar, assim, né? Meio perdido. E aí uma pessoa pediu ajuda para uma moça que estava passando de carro na rua, que me levou pro hospital. E daí fui pro hospital, tal, aí fez boletim de ocorrência, toda aquela coisa, né? Mas no final das contas não aconteceu nada, né? Tipo, não acharam meus documentos, não acharam minha carteira.
E aí foi isso. Essa história foi assim, resumidamente, claro. Eu só comentei o que tinha acontecido lá nos stories do Instagram. Mas é uma história que a minha família não faz ideia que tenha acontecido comigo, gente. E é uma coisa tão louca, porque eu acho que na época, se a minha família, tipo assim, cogitasse a possibilidade disso ter acontecido um dia, ou de isso poder acontecer um dia comigo, talvez eu nem estaria em Campinas, nem estaria aqui hoje. Eu digo isso porque teve uma vez, gente, que assim, quando eu mudei pra Campinas, eu não conhecia ninguém, não tinha amigo nenhum, não tinha nada. E eu fui morar numa pensão, assim, de uma... Assim, gente, meu cabelo tá meio rebelde. Eu fui morar num apartamento, numa pensão de uma senhora que tinha um apartamento bem grande. E ela alugava os quartos, todos os quartos do apartamento dela, para homens, né? E só homens que moravam lá. E aí a mulher de baixo, do andar de baixo, alugava só para mulheres, enfim. E eu chamava aquele apartamento, gente, de Joe e as Baratas. Vocês já assistiram esse filme, Joe e as Baratas? Gente, o dia que eu fui ver o quarto, ela me mostrou, entrei dentro do quarto e tudo, e aí ela, tipo, eu ergui o travesseiro assim, tinha barata correndo pra tudo quanto é lado, era igualzinho aquele filme do Joe e as Baratas. E eu sempre falava pras pessoas que eu morava no apartamento do Joe e as Baratas, porque tinha muita barata. Enfim, fui morar nesse apartamento, que ficava bem no centro de Campinas, então pra mim era prático, né, porque tava perto de tudo. E nessa época eu trabalhava num shopping. Gente, o arroz tá fazendo uma zona no meu fogão. Tá caindo tudo pra fora. E ela era uma senhora muito idosa mesmo. E aí... Mas ela era uma belezinha, assim. Só que ela se intrometia demais na vida dos outros. Então, assim... Eu acho que ela já tinha percebido que eu era gay e tal, então eu acho que ela pegava muito no meu pé por conta disso. Então, por exemplo, eu chegava do trabalho, eu trocava de roupa e tipo, eu ia tomar banho, trocava de roupa, ela queria saber aonde eu ia, que hora que eu ia voltar. E eu ficava sem entender, porque eu falava assim, ok, eu alugo o quarto do apartamento dela, mas ela não é minha mãe, né? Eu não tenho por que ficar dando satisfações pra ela de onde eu vou, que horas que eu volto, enfim. Mas enfim, né? Morava dentro da casa dela. Aí pra não ter nenhum tipo de conflito, eu acabava falando o que ela me perguntava, né? Aí eu lembro que teve uma vez, depois de um tempo já que eu morava em Campinas, eu já estava trabalhando, já tinha feito algumas amizades e tal. E uma das amizades assim que me ajudaram muito lá em Campinas era um menino que se chamava Rogério. E aí teve um dia que essa mulher, que era dona do apartamento que eu morava, saiu pra comprar alguma coisa na feira, sei lá, não lembro. Eu sei que eu tinha combinado com o Rogério de ir no Centro de Convivência, que é um lugar lá em Campinas bem gostoso, que de final de semana tem feira, tem música. Agora não mais por conta da pandemia, né, gente? Mas tinha música ao ar livre, prática de esportes, enfim. E aí eu tinha combinado com ele de ir lá nesse lugar no final de semana que eu tava de folga do trabalho. E aí coincidiu dessa mulher estar voltando da feira e encontrar com o Rogério lá na portaria do prédio, interfonando pro apartamento dela. E aí ela achou estranho e perguntou pra ele, moço, você tá interfonando no meu apartamento, o que você quer? Tipo, e ela era meio grossa, sabe, gente? Com pessoas assim que ela não conhecia, ela costumava ser um pouco grossa, meio rude assim, sabe? E aí ele falou que tinha combinado comigo de ir no centro de convivência e tal. E aí beleza, ela pegou e falou que ia subir e ia falar pra mim que ele estava lá embaixo me esperando. E aí, gente, beleza, ela subiu, perguntou pra mim se um tal de Rogério era meu amigo. Eu falei que sim. Ela falou, ele tá lá embaixo e tal. Aí ela virou e falou assim pra mim, nossa, mas você tem amizade com ele? Eu falei, ué, eu tenho, por quê, né? Qual é o problema? Eu não entendi. Na hora eu não entendi, porque eu falei, nossa, que mulher louca, né? Tipo, o que tem a ver eu ter amizade com ele? Ela, na verdade, tinha preconceito contra pessoas negras. Então, pra ela, pessoas negras eram pessoas maldosas, de má índole e tal. E o Rogério era negro, ele é negro, né? Então, assim, ela julgou ele naquele momento e tal, enfim.
E aí foi isso, gente. Eu saí com ele e tal, voltei. E isso foi num sábado. No domingo eu trabalhava no shopping, das 9 da manhã até das 10 da manhã às 10 da noite. Eu trabalhava no shopping. E aí fui pro shopping trabalhar e tal. E aí tô eu lá na loja. De repente eu olho assim pra fora no corredor do shopping, gente, minha família inteira. Minha avó, minha mãe, meu tio, meus irmãos, meus primos, tipo, um monte de gente. Eu tô exagerando um pouco, tá, gente? Não tinha tanta gente assim, não. Mas minha mãe, minha avó e meu tio estavam lá. Isso eu tenho certeza. Mas enfim. E daí eu olhei assim e falei, gente, o que eles estão fazendo aqui, né? Falei com o meu gerente e tal, pra ele, se eu podia ir ali fora um pouquinho, né? Ver o que estava acontecendo e tal. E eu fui. Gente, quando eu cheguei lá fora, a minha avó virou... Eu falei, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Daí minha avó virou e falou assim, a gente veio te buscar. Eu falei, mas me buscar? Como assim? Por quê, né? Ela, não, porque você não vai mais morar aqui em Campinas, porque não sei o quê, tá? Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Não tô entendendo. Não, porque a dona... Falou o nome da senhora, que eu já nem lembro mais, gente. Falou o nome dela, falou, a senhora X ligou pra sua mãe, falando que você tá andando com má companhia aqui em Campinas, que não sei o quê, que era pra sua mãe dar um jeito em você, porque senão você ia se perder na vida, não sei... Enfim, gente. Aí, você tem noção? A senhora ligou pra minha mãe, só por conta de eu ter amizade com um negro. E aí eu falei, gente, essa mulher é louca. E aí eu tive que ligar pro Rogério ir lá no shopping, pra eu apresentar o Rogério pra minha mãe, pra minha avó e tal, pra eles verem que era uma pessoa do bem, que não tinha nada a ver, e que o único problema, na verdade, era o fato dele ser negro, sabe? Aí eu falei, gente, que mulher louca. E aí eu comecei a dar um de louco também, sabe, gente? Ela tava perguntando as coisas pra mim, eu já falava, não vou falar mais nada, porque tudo ela tomava conta da minha vida. Ai, ninguém merece, né? Ai, só por Deus. Ai, gente, eu e as minhas loucuras, eu tenho cada história. Se sentar e escrever, dá um livro, uma novela. E essa é uma dessas histórias malucas. Gente, o arroz já está quase pronto, então eu vou colocar o leite pra esquentar já, porque daí ele já vai esquentando e eu já dou continuidade. Eu vou usar minha panela elétrica, gente, porque é a única panela grande que eu tenho que cabe essa quantidade de arroz, enfim, e de leite, porque vai 2 litros de leite. Então é a única panela que eu tenho que dá pra fazer isso. E ainda assim ela faz uma zona, porque ela não é tão grande assim, né? Então fica meio quase vazando. Eu acho que vai chover, gente, tá trovejando. Aliás, já está chuviscando. Então eu vou colocar 2 litros de leite, tá, gente? Vou adicionar nesses 2 litros de leite 2 caixinhas de leite condensado. Sai daí, Aninha. Gente, vocês estão conseguindo ver aquilo ali? O Lui tentando sair de trás do fogão e eu... Ai, gente, esses cachorros eu não me aguento. Um pior que o outro. Porque a Belinha tá com medo dos trovão, da chuva. E aí ela quer entrar nos becos, sabe? Só que o Luiz já tá no beco. Então... Ai, Jesus. Ô filha, deixa o Luiz sair daí. Depois você entra. Como é que você vai entrar se ele tá aí, minha filha? Me diz. Pronto, saiu. Agora você entra, doida. Ai, gente, é pior que criança. Então, gente, eu só misturei aqui 2 litros de leite, 2 caixinhas de leite condensado e vou pôr, então, as 2 xícaras de arroz cozido. Só isso, tá? E aí, gente, é só mexer aquilo ali para ver pro resto da vida, tá? Como eu uso panela elétrica, eu não tenho regulagem de alto, médio, baixo, então assim, é na temperatura dela. E aí chega uma hora que ele fica mais cremosinho e aí eu mostro aqui pra vocês quando é que eu desligo. E aí depois que eu desligo, eu acrescento uma lata de creme de leite. Então, eu vou mexer aqui a vida inteira, gente, e pra não ficar, né, comprido demais o vídeo, eu volto a hora que estiver no ponto, tá bom? Então espera aí. Gente, tá caindo o mundo aqui, mas eu não vou reclamar porque Deus ouviu as minhas preces, está chovendo. Eu acho que essa chuva vai a noite inteira e isso é maravilhoso. Mas vocês vão, eu preciso finalizar esse vídeo e vocês vão ouvir um barulhinho de chuva aí no fundo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês então o ponto que eu gosto de deixar
arroz doce. Olha só, gente, esse daqui então é o ponto que eu gosto de deixar ele, tá vendo? Bem cremoso. Então o segredo é não parar de mexer nunca na vida, gente. Tipo, mexe até ficar nesse ponto bem cremoso. E aí depois que ele atingir esse ponto bem cremoso, eu acrescento uma lata de creme de leite com soro e tudo. Aliás, Nestlé patrocina nós aí, porque tá feio o negócio. Nota 200 aqui no canal. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês a quantidade que rende essa receita aqui que eu fiz. Que deveria durar, sei lá, né, uma semana mais ou menos. Mas aqui em casa dura tipo 24 horas. Olha a quantidade, gente. Deu a vasilha quase transbordando. Olha isso. Muita coisa, né? E é isso, gente. Daí é só deixar esfriar, colocar na geladeira, deixar ficar bem geladinho, colocar uma canelinha por cima e ó, fica divino, delicioso. Se alguém fizer, gente, em casa, reproduzir a minha receitinha aqui, coloca aqui nos comentários ou me manda lá no meu Instagram, que eu reposto lá no Instagram, enfim, vai ser bem legal. E eu tinha começado a falar do dia que eu fui fazer, né, e temperei o arroz, que foi uma coisa bem engraçada, e eu acabei não terminando. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês já fizeram alguma coisa desse tipo, sabe, na cozinha, gente, de coisa nada a ver, sem noção. Comenta aqui embaixo também que eu queria saber as histórias de vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente aqui na divulgação do canal. Se inscrever se você ainda não é inscrito e me seguir lá no meu Instagram. Combinado? Até o próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!